vídeo, tenha em mente que tudo que poderia ter dado errado durante as gravações deu. A luz estava péssima, não tínhamos tripé, a tinta das canetas começou a acabar, o quadro estava manchando, os pais chegaram antes da hora, a memória do celular deu um bug muito louco. Então, releva alguns pequenos detalhes e aproveite o vídeo. O petróleo. Você com certeza já ouviu essa palavra. Com certeza, você também sabe ao menos uma coisa que é feita com petróleo. Mas você realmente sabe o que é petróleo? A palavra petróleo vem do latim petraeolum, ou seja, óleo de pedra. Como o petróleo é formado? Ao longo de milhares de anos, restos de plâncton, animais e vegetais foram se depositando no fundo dos lagos e mares. Com o tempo, esses restos foram cobertos por sedimentos, formando camadas sobrepostas e tornando-se rochas sedimentares. Devido à pressão e temperatura serem elevadas, esses restos passaram por reações químicas complexas, sendo decompostas em ausência de oxigênio e, com isso, formando petróleo. Ou seja, o petróleo foi formado na era Mesozoica e as jazidas têm de 10 a 100 milhões de anos de existência. Diferença no mar e terra. Prospecção. O processo de extração do petróleo começa com a prospecção, do latim prospectione, que significa pesquisar. A partir da prospecção, o geólogo analisa detalhadamente o solo e o subsolo para determinar a localização de bacias sedimentares e a probabilidade de haver rochas reservatório com petróleo aprisionado. Para isso, utilizam-se vários equipamentos. Gravímetro. Detecta sutis variações na gravidade que indicam o fluxo subterrâneo do petróleo. Magnetômetros. Mede minúsculas mudanças no campo magnético, também causadas pelo fluxo do petróleo. Rivers. Farejadores. Narizes eletrônicos que detectam a presença de hidrocarbonetos constituintes do petróleo. Sismólogos. Esses aparelhos criam ondas de choque que passam pelas rochas e depois são refletidas para a superfície. Após a determinação do local onde provavelmente há petróleo, ele é marcado com coordenadas de GPS e, no caso do mar, são colocadas boias na água. Em seguida, é feita uma perfuração para comprovar a existência do petróleo. Na superfície, constroem-se terras que possuem braços simples com diamantes industriais ou um trio de brocas interligadas em dentes de aço, que farão a perfuração do solo. Já no mar, é feita uma plataforma marítima ou continental. Plataforma fixa, plataforma semi-submersível. Navio-sonda, plataforma FPSO, sigla do inglês Floating Production, Storage and Offloading, que quer dizer flutuante, produção, armazenamento e descarga. Plataforma autoelevada. Se a primeira perfuração obtiver sucesso, são feitas outras para a determinação da extensão da bacia petrolífera e ver se é realmente viável realizar a extração. Inicialmente, no momento da extração, a diferença de pressão faz com que o petróleo jorre para fora, o que facilita o processo. À medida que a pressão se estabiliza, são utilizados equipamentos que bombeiam o petróleo, como o cavalo de pau. Depois de extraído, o petróleo é transportado por dutos ou navios e são armazenados. Depois são levados para as refinarias para separá-los em frações. Na refinaria, o petróleo passa por uma torre de destilação com uma fornalha na parte inferior onde o combustível é aquecido. A torre possui até 50 pratos ou bandejas, sendo que cada uma apresenta uma temperatura diferente que vai diminuindo à medida que a altura aumenta. O próximo processo de refino de petróleo é a destilação a vácuo. A diferença que ocorre dessa destilação para a anterior é somente que as frações detidas são submetidas a uma pressão inferior à da atmosfera, em uma torre de fracionamento. A terceira etapa é o craqueamento térmico ou craqueamento catalítico de petróleo. A última etapa do refino de petróleo trata-se da reforma catalítica, em que, como o próprio nome indica, o objetivo é reformar ou reestruturar as moléculas, transformando cadeias normais de hidrocarbonetos em cadeias ramificadas, cíclicas e aromáticas. Derivados. A destilação do petróleo gera diversas coisas. Gás líquido é feito de petróleo, que é utilizado como gás de cozinha, a gasolina, querosene, parafinas e é misturado ao chocolate para dar consistência a ele, asfalto, vinil, plásticos, tintas, maquiagens, entre muitos outros. Lugares de exploração no Brasil e no mundo. No mundo. 1. Estados Unidos, 11,64. 2. Arábia Saudita, 11,5. Rússia, 10,83 em terceiro lugar. 4. Canadá, 4,3. 5. China, 4,24. 6. Emirados Árabes, 3,71. 7. Irã, 3,61. 8. Iraque, 3,28. 9. Kuwait, 3,12. 10. México, 2,78. Em milhões de barris por dia no ano de 2014.
Porcentagem em relação à produção nacional de petróleo. No Brasil, Rio de Janeiro, 74. Espírito Santo, 15. Rio Grande do Norte, 2,8. Bahia, 2. Sergipe, 1,9. São Paulo, 1,8. Amazonas, 1,6. Ceará, 0,3. Alagoas, 0,26. Paraná, 0,13. O que aconteceria se houvesse uma escassez? Estamos em um período no qual tudo que usamos está ligado de alguma forma ao petróleo. Em 2008, a produção mundial alcançou o pico máximo de produção. A partir desse ano, a extração vem se tornando cada vez mais cara e difícil. Se o ritmo de extração se mantiver como é hoje, estima-se que o petróleo só estará disponível por mais 40 anos. Sem petróleo, haveria um corte em mais de 500 mil produtos industrializados e seus derivados. As consequências dessa escassez seriam crise de energia, pois haveria um corte gradual de combustíveis como a gasolina e o etanol, crise nos transportes, por razões óbvias, crise econômica, pois as duas crises anteriores teriam impacto mundial, crise política. Todas as crises anteriores prejudicariam empresas e governos. Essas crises refletiriam na sociedade da seguinte forma: fome, maquinários, fertilizantes, transporte e distribuição de produtos agrícolas dependem do petróleo. Guerra, a demanda pelo escasso petróleo, somada à busca por comida, levariam nações a lutarem umas contra as outras. Peste. A destruição causada pela guerra e a desnutrição causada pela fome formariam um cenário perfeito para o surgimento de uma nova doença avassaladora. Morte. Fome, guerra e peste e as 7 bilhões de vidas serão insustentáveis. David Pimentel. How many people can the Earth support? Estima que podemos manter cerca de 2 bilhões de pessoas, ou seja, 5 bilhões de seres humanos terão que ir embora, e você tem 70% de chance de ser um deles. Seria o fim da vida como a conhecemos.